Hoje em dia, quando eu passo no canavial, eu vejo a seiva da cana pulsando para se tornar tinta. Então, eu disse, peguei o açúcar, né? Misturei com um pouquinho de água e com o pincel passei na cumbuca. Eu achava que ia sair alguma coisa cristalina, né? Igual ao cristal do açúcar. Mas a minha surpresa foi ver que surgiu um traço preto. Eu achei esquisito assim, aí botei debaixo d'água a cumbuquinha de cerâmica, abri a torneira, raspei e aquele traço se manteve inalterado. Porque foi assim, feito um insight, sabe? Na mesma hora que eu olhei para o açúcar, eu vi milhões de coisas assim, tipo, eu vi tudo isso, todas as possibilidades. E a escravidão, que é o que mais me faz relacionar com o açúcar e com a técnica. Aí levei para artistas, né, bem conhecidos aqui e mostrava, olha, isso não existe não. Isso não existe. Ceramista também importante, sabe? Daqui de Recife, artistas importantes. Então eu percebi a responsabilidade dessa técnica nas minhas mãos, né? E o que fazer com ela, né? A cana estava virando tinta, né? A cana tinha virado tinta. Eu desenvolvi, logo no início, um símbolo para cana-barro. A partir desse símbolo, que tem a ave e um ovo, eu comecei a fazer desenhos. Então eu tenho vários desenhos, sabe? Mas onde o princípio é sempre ave e ovo. Eu sou artista desde pequena, né? Nasci artista, nunca tive competência para outra coisa. Eu digo competência porque realmente eu tentei outras coisas, mas ser mãe e artista foram as coisas que eu me dei bem, né? Eu nunca fui ceramista, né? Eu não faço as minhas próprias peças, né? Eu não sinto necessidade de criar minhas peças. Porque eu também descobri o design das panelas de barro da nossa olaria popular, né? São panelas, são utensílios de barro e assim com um design milenar, secular. Eu comecei a usar esses utensílios. Ao carregar, montar uma sobre o outro, eu vi que eram módulos que tinham uma estética bonita. Aí foi quando eu comecei a fazer pinhas. Primeiro era o açúcar, mas o açúcar, ele não tem a mesma força do caldo da cana, sabe? E quando eu diluo o açúcar com a água, fica um pouco ralo, sabe? Mando moer a cana com casca e tudo, porque a casca também tem um pouco de cera, tá? E eu acho que fica mais forte, agrega, sabe, ao caldo de cana. Aqui eu compro caldo de cana nas estradas, né? Em qualquer lugar que aqui tem caldo de cana. Aí compro, faço minha tinta e pinto. E eu digo que o que fez a cana virar tinta foi o adubo. O barro onde a cana nasceu, onde a cana nascia, né? Ou nasceu, ou vem nascendo, é um barro adubado, com sangue, suor, lágrimas, né? Saliva, urina, fezes. E
pedaços de corpos, até corpos inteiros dos trabalhadores. E isso vem há 500 anos, porque antigamente não era brincadeira, não. Antigamente era assim, palmo a palmo, o pessoal lá, os escravos, né, plantando essa cana, plantando e replantando, né. Então, assim, que ela virou tinta, né, e por conta do adubo. E assim é como se existisse um imaginário a ser revelado, sabe? A tinta, essa tinta, que quando você vê a tinta cana-barro vindo da cana, é como se você estivesse vendo todos os antepassados, todo mundo que passou por ali, né? Eu vejo a cana pulsando para fazer arte, e como arte, fazer algum movimento que acabe com essa tirania, né? E hoje eles veem na cana-de-açúcar o que é que pode ser produzido, o que é que eles podem fazer, outra alternativa de sobrevivência. Podem estar usando a cana, agora de uma maneira bem mais tranquila. Eu cortava a cana, aí eu tinha vergonha até de ir para a escola, porque as mãos eram sujas de... A gente chamava a tirna da cana, a sujeira, a noda da cana ficava na mão, e a gente para pegar nas mãos das meninas ficava com vergonha, não só por causa do calo, mas porque as mãos eram pretas. Aí não tinha ideia que aquela tinta preta poderia servir mais tarde, né, aprender com vocês mais tarde sobre essa arte, né? Essa técnica, ela não viria só para ser um artesanato, mas assim, né, para que de alguma forma ressignificassem não só a cana, como a si mesmo, né?
Como é isso? É que a cana não ia ser mais opressora, iria ser libertadora através da arte, não é? A cana-de-açúcar tem muita história para contar. Cansada de tanta mentira, resolveu em tinta se transformar e essa história ela mesmo contar. Chamou o amigo Barro para essa história também contar, pois nenhuma cana cresceu sem o barro lhe ajudar. Sabendo quanto é doce e quanto amargo pode se tornar, e para a formiga evitar e não mais mentira contar, a cana e o barro no fogo foram se juntar, dessa vez não para fazer doce, mas para a história contar. O barro aguenta fogo, todo mundo sabe. O açúcar aguentou, no barro grudou, ficou preto de se admirar. Mas antes lembra quando no fogo entra, com cheiro de açúcar queimado a se espalhar? Cana-barro tem muita história para contar.